Oi, gente. Hoje eu tô aqui para fazer um relato, né, sobre as minhas tentativas de gestações. Hoje eu tô com 4 meses de 2 bebezinhos, estou grávida de 4 meses, mas não foi fácil chegar até aqui. E aí eu queria contar para vocês, né, como que foi todo o meu percurso para até o meu positivo, até eu chegar, né, a 4 meses de gestações que eu nunca tinha chegado anteriormente. Vamos lá. Em 2021, eu e meu marido resolvemos que era hora da gente aumentar a nossa família. E aí, em agosto, né, de 2021, a gente estava viajando e aí resolvemos começar a tentar engravidar. Sempre tive aquela mentalidade de que se eu, enfim, no primeiro mês que eu fosse tentar, né, que eu iria conseguir de cara, né, aquele medo da adolescência, de meu Deus, eu não posso ficar grávida, se eu me expor, vou engravidar. E não foi bem assim. A gente teve umas, também não demorou também, foram mais 2 tentativas, né, que lá para outubro veio positivo e veio uma emoção imensa. O primeiro positivo é uma felicidade indescritível, é uma soma de medo com ansiedade, com um olhar para o futuro. Você cria, né, principalmente a mulher, você cria todo o universo a partir daquele positivo. Você tem toda uma perspectiva, todo planos e futuros. Você se torna mãe desde o positivo. Para a mulher é uma sensação única. E eu e meu marido vibramos muito com esse positivo. E aí, hora de fazer a nossa primeira ultrassonografia. Na nossa primeira ultra, a gente ouviu o coraçãozinho do bebê, era um bebê único. Tava tudo certo, ficamos muito emocionados. Eu contei para minha família, ele contou para a família dele. A gente estava com muitas esperanças. E aí a gente foi na nossa médica para fazer o pré-natal. A minha médica maravilhosa, a doutora Maíra Della Rocque, inclusive eu vou citar ela aqui porque ela foi, assim, fantástica em todos os processos e todos os percalços e todas as coisas que a gente passou, né, até chegar aqui hoje. Ela falou, Nath, vamos repetir essa ultra só para a gente ver um pouquinho mais, ouvir um pouco melhor o coração, repete a ultra. E aí a gente decidiu fazer essa ultra, que foi uma ultra antes da morfológica, que eu já havia deixado marcada, a morfológica de primeiro trimestre, porque eu já estava mega ansiosa, já tinha programado tudo, já tinha estruturado todos os exames, enfim. Estava aquela mãe de primeira viagem mega empolgada, real. E aí a gente foi fazer essa segunda ultrassonografia, acho que se eu não me engano um pouco com 9 semanas, 9 para 10, 10ª semana. E aí quando a gente chegou lá, a médica da ultrassonografia ficou em silêncio e a gente sabe que isso para uma ultrassonografia não é uma coisa boa. E aí, doutora, tá tudo bem? Né? Eu vi o bebezinho dentro do saco gestacional, ele ficava um pouco solto. Deu uma angústia, mas ao mesmo tempo eu falei, não deve ser nada, vai estar tudo bem. E aí a médica falou, olha, Nath, a gente tá aqui procurando, mas eu não tô conseguindo achar o batimento. Ela tentou de todas as formas, passou o Doppler, enfim. E não conseguimos achar o batimento. Neste momento, para mim, foi devastador, porque eu acho que muitas amigas e muitas mulheres que eu vi que foram mães de primeira viagem e tudo mais, tinham receio da perda. E por incrível que pareça, eu tinha inúmeros outros medos, mas nunca tinha passado pela minha cabeça que eu poderia ter uma perda gestacional. Então, naquele momento, sabe quando o chão abre e você fica totalmente sem chão, você congela, parece que você não escuta mais nada, você não enxerga. E eu não sabia, não tive reação, eu não sabia o que falar, o que fazer, como proceder. E meu marido, coitado, né? Meu marido é muito tranquilo, ele é calmo, tentou me acudir naquele momento, tentando me dar mais tranquilidade, mais calma e tudo mais, mas eu me bloqueei. Saí dali, a médica pediu para aguardar para ela me dar o laudo e eu nem sabia o que fazer, não sabia para onde correr, o que fazer. Na minha cabeça ainda pensava, será que não dá para a gente fazer uma outra ultra? Será que, enfim, a médica, sei lá, por algum motivo, né, teve algum erro? E não foi o que aconteceu, tá? E aí fiquei um tempinho para digerir tudo isso. Né, falei com essa minha médica, a doutora Maíra Della Rocque, que foi extremamente solícita, na hora respondeu minha mensagem no WhatsApp e me passou todas as instruções, porque quando você tem uma perda, você tem algumas medidas para tomar, né, ou você aguarda, né, no caso de primeiro trimestre, que nem foi a minha perda, você aguarda para fazer, você ter esse aborto de forma expectorante, que o próprio corpo vai expulsar,
A gente não sabe quanto tempo demora, pode demorar até 40 dias, se eu não me engano. Ou a gente pode fazer um procedimento cirúrgico, que foi no meu caso, que foi indicado, foi uma AMIU, que é uma aspiração intrauterina. Esse diagnóstico eu tive em dezembro. Então, eu aguardei 2 semanas. A minha decisão foi aguardar para ver se meu corpo iria expulsar, né, fazer de forma expectorante aí o aborto espontâneo. E não foi o que aconteceu, não saiu uma gota de sangue, e aí toda hora você vai ao banheiro, e toda hora você se limpa, e toda hora você... É uma angústia enorme, é uma espera infinita, e ao mesmo tempo o coração de uma mãe fica dilacerado e fica pensando, será que ainda tem vida aqui? Será mesmo que o bebezinho não está aqui? Está aqui, né? O coração ainda está batendo, enfim, ainda passa 1 milhão de coisas na cabeça. E aí, conversando com a minha médica, a gente resolveu partir para a AMIU, porque vinha já as festas de final de ano, né? Era Natal, já estava quase próximo ao Natal, e a gente decidiu fazer essa AMIU. A mãe dela que faz, a doutora Jaqueline, que é maravilhosa também, que me acompanhou em muitos processos aí, que a gente tive que fazer vários exames. E aí eu decidi fazer a AMIU, foi a minha primeira AMIU em 2021, em dezembro de 2021. E aí a gente encerrou esse ciclo, partimos para 2022. 2022, eu fiquei um período sem tentar engravidar, né, porque aí no começo do ano eu voltei na doutora Jaqueline para fazer uma nova videoesteroscopia, para ver como é que estava a saúde uterina, para ver como é que ficou o meu útero depois da AMIU, e estava tudo bem, mas aí nós decidimos aguardar, tiramos férias, enfim, para dar daquela respirada. Como a perda é normal no primeiro trimestre, foi a minha primeira perda, a minha médica falou, olha, Nath, infelizmente, 30%, se eu não me engano, né, das gravidezes iniciais podem resultar em abortos espontâneos. Então, você está dentro da estatística, infelizmente. E aí, por conta disso, a gente não investigou, enfim, foi uma infelicidade mesmo do destino. E aí, em maio, junho, a gente estava voltando de viagem, decidimos voltar a tentar engravidar. E aí, mais uma vez, tentamos junho, julho, agosto, setembro e outubro. De novo, 2022, em outubro eu engravidei novamente. E aí, de novo, aquela expectativa. É lógico que, de novo, aquele positivo vem, mas quando você tem uma perda, a alegria diminui muito. A alegria do primeiro positivo nunca vai ser igual depois que você passa por uma perda. Então, você tem uma cautela muito grande, você fala, poxa, bacana, legal, deu positivo, tô feliz, deu certo. Mas vamos ver, né? Vamos acompanhar. E aí, voltei a fazer meu pré-natal com a doutora Maíra. E aí, com 6 semanas também, se eu não me engano, fizemos a primeira ultrassonografia. E nessa primeira ultrassonografia só dava para ver o saco gestacional. Nath, beleza, pode ser muito no início, pode ser que o cálculo, né, da DUM, né, que é a data da sua última menstruação, não esteja batendo, talvez o bebezinho está para se desenvolver, ainda não dá para ver na ultra. E aí aguardei 2 semanas. 2 semanas, mais uma ultrassonografia, só o saco gestacional. E aí, né, como era a segunda ultrassonografia, a médica que fez o laudo falou, bom, suspeita de gravidez anembrionária. Então, falei com a minha médica, mais uma vez extremamente solícita, falou, vamos aguardar mais 1 semana, você vem no meu consultório para a gente poder fazer a consulta e reavaliar. Então, voltei no consultório dela e aí fizemos novamente a ultrassonografia no consultório dela, né, acho que, se eu não me engano, a terceira ultra, né, dessa gestação, e se eu não me engano eu já estava também de 9, 10 semanas por aí, e infelizmente não tinha bebezinho, apenas desenvolveu o saco gestacional e na época o saco estava bem alongado. Então já mostrava ali uma evolução, né, daquela gestação, mas sem um bebezinho, né, que caracteriza aí esse saco vazio, né, essa gravidez anembrionada. E mais uma vez, né, como a gente aguardou até quase dezembro também, porque isso foi em outubro, passamos novembro, dezembro, mais uma vez em 2022, a mesma conduta. Vamos aguardar, se não aguardar, a gente precisa fazer a AMIU. E aí, mais uma vez, festa de fim de ano, angústias, e, enfim, muito difícil, né? Eu fiquei com medo, porque a gente tinha uma viagem de Réveillon. A gente fechou essa viagem até quando descobriu a perda, porque ficamos, assim, muito tristes, e meu marido falou, não, vamos sair dessa tristeza, a nossa vida continua.
E aí decidimos novamente optar por fazer a MIU. Então, em dezembro de 2022, eu estava na perinatal pelo segundo ano consecutivo para fazer essa MIU. Então, a gente fez a MIU, viajamos. É normal, depois que você faz a MIU, que você fique até 15 dias, se eu não me engano, né? Não sei exatamente precisar, mas é mais ou menos por esse período que você vai ficar sangrando, né? A mulher vai sangrar, né? Porque você mexeu no útero, você tirou o resto dos ovulares e o próprio organismo, a queda dos hormônios e tudo mais, vai fazer essa limpeza da parede do útero e você vai sangrar. E eu passei o Réveillon todo sangrando, tudo bem que isso foi 10 dias antes do Réveillon. Voltei, né, da nossa viagem e continuei sangrando por um bom tempo ainda, se eu não me engano, uns 15 a 20 dias depois. E aí, em janeiro de 2023, eu marquei a primeira consulta com uma médica de reprodução humana, porque a minha obstetra, né, falou: Nath, acho que chegou agora a hora da gente investigar o motivo das perdas. Inclusive, esse resto do ovulares dessa gravidez não embrionada, a gente mandou para biópsia, né, para fazer análise genética, na verdade, para ver se tinha alguma alteração cromossômica. E voltou para a gente que não teve nenhuma alteração. Então, a gente também... É legal, assim, quando você tem um resultado que parece ser positivo, mas ao mesmo tempo não te dá uma resposta. Por que você teve a perda? Mais uma vez, você volta para estaca zero. De novo, o destino, você caiu numa estatística, realmente. Então, fica muito sem saber. Então, a gente fez esse exame, o exame voltou que não tinha nenhuma alteração cromossômica. Então, em janeiro, eu decidi buscar uma médica de reprodução humana, em janeiro de 2023, para fazer todos os exames genéticos. Então, fui eu, meu marido. Então, ele fez um espermograma mais completo, que avalia fragmentação de DNA, avalia motilidade, enfim, muito mais do que o próprio espermograma mais básico. Ele fez. Fizemos o cariótipos, fizemos toda a avaliação de trombofilia, tudo que vocês possam imaginar, nós fizemos. Só que eu continuava sangrando. E essa médica falou: olha, Nath, vamos fazer uma ultrassonografia, porque não é normal você estar sangrando quase um mês depois de ter feito a MIU. Então, eu fiz de novo, né, uma outra ultra para ver como é que estava o meu útero, e a médica da ultra falou: ainda tem restos ovulares. Voltei na doutora Jaque, que fez as minhas cirurgias, e ela falou para mim: Nath, vamos tentar por vídeo esteroscopia. Para quem já fez vídeo esteroscopia, vai saber que a videoesteroscopia dói muito, 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 porque tem que jogar um ar ou um líquido para inflar o útero, para ela poder ter uma melhor visibilidade ali. A gente fez, ela tentou soltar ainda os restos ovulares que ainda estavam presos da parede do útero. Eu fui para casa, ela falou: vamos tentar eliminar. Voltei nela 15 dias depois, ela falou: Nath, ainda tem. Infelizmente, a gente vai ter que voltar e fazer de novo a aspiração. Então, se eu não me engano, foi fevereiro de 2023, eu fiz a aspiração de novo, que fica por conta desses restos ovulares. E aí, encerramos esse ciclo, fizemos todos os exames que essa médica passou. A priori, tive alteração de PAI-1, que hoje, depois de ter, que é um parâmetro, né, uma referência aí de análises genéticas, e que hoje a gente já sabe que PAI-1 não caracteriza trombofilia. Mas, como forma profilática, essa médica que eu estava, ela achou que na minha próxima gestação seria importante que eu usasse o anticoagulante junto com o Ogestan, que é a progesterona, para tentar segurar. E aí, em 2023, em julho, engravidei novamente. Né? Depois de tudo isso, a gente com um tempinho sem, voltamos a tentar. 2, 3 ciclos depois, engravidei em julho. Engravidei novamente. E dessa vez foi uma gestação química. Só que dessa vez eu descobri muito no início, porque para quem vai fazer o uso do Clexane, ou a médica pede para usar assim que tentar voltar a tentar engravidar, ou quando descobrir. Então, é importante que descubra bem no início, porque se for uma gravidez, se você tiver uma gravidez ectópica, gravidez nas trompas, você estiver usando anticoagulante, pode ser um grande problema, pode romper, enfim, e não pode gerar uma hemorragia. Então, você precisa avaliar através de ultrassonografia. Então, eu descobri muito no início, corri para fazer uma ultra. Para mãe de perdas, correr para fazer uma ultra muito no início é a pior coisa do mundo, porque a gente sabe que não dá para ver nada na ultrassonografia. Você sai de lá com um maior vazio ainda, né, daquela toda expectativa. Então, eu fui lá, vi, tinha uma manchinha, o médico falou: pode ser, como pode não ser, mas nas trompas tá tudo tranquilo, não tem nada. Então, beleza. Comecei a usar o anticoagulante e o Ogestan, que é a progesterona. 15 dias depois eu comecei a sangrar. E aí eu entrei em contato com a minha obstetra e ela falou: vamos repetir o HCG, Nath, para ver como é que tá. Né? Eu fiz de manhã e à noite saiu o resultado. Meu HCG tinha
caído. E eu falei para ela, doutora, ó, caiu o HCG, não tem o que fazer, gente. Caiu o HCG, quer dizer que a gravidez não está evoluindo. Ela falou, para de tomar o Clexane, para de tomar a progesterona, né, de usar, eu estava utilizando a progesterona, e vamos ver o que vai acontecer. E dito e feito, num dia eu parei, no outro dia eu tive sangramento, e dessa vez eu tive uma gestação química, né? Então, foi de forma espontânea. Depois de tudo que eu tinha passado, de tantas vezes, né, ter que fazer a mil e tudo mais, nessa terceira gestação foi doloroso demais, é mais uma perda, mais um trauma que, enfim, né, que soma isso tudo. Mas, ao mesmo tempo, eu agradeci a Deus no sentido de eu não ter que me internar para fazer uma aspiração e que foi de forma natural. E que assim também, né, mais uma vez ter que agredir, enfim, querendo ou não, tudo isso agride um pouco o útero, então foi de forma natural, espontânea. E aí, 15 dias depois, estive na médica para a gente reavaliar. Ela fez uma outra e viu que estava tudo limpo e, enfim, todo o processo tinha se encerrado. E em 2023, a gente decidiu ficar sem tentar engravidar e, enfim, aproveitar um pouco mais e repensar. Busquei a opinião de uma segunda médica em novembro de 2023, depois de ficar esse período sem. E ela me passou novos exames. E esse exame, né, específico que ela passou é uma biópsia da parede uterina, que eu tentei fazer em consultório por videoestereoscopia, só que a médica precisava inflar ainda mais o útero, doía muito. Eu não consegui fazer no consultório. Isso que eu já fiz inúmeras videoestereoscopias, tá? No meio desse caminho aí, muitas eu fiz, mas essa, como a médica precisava tirar um pedacinho, ela precisava inflar muito o útero, então doía muito. Eu não aguentei fazer. Ela falou, Nath, infelizmente, né, não deu para fazer em consultório, a gente vai ter que fazer em centro cirúrgico. E mais uma vez, em dezembro de 2023, eu estava na perinatal de novo. Dessa vez não era para interromper uma gestação, era para fazer essa biópsia, para avaliar células NK, células do sistema imunológico, para ver se essas células estavam combatendo, enfim, né, se estava tendo se a gente estava tendo alguma interação entre células do sistema imunológico e o embrião e fazendo com que eu tivesse não desenvolvendo, né? Por isso que a gravidez não ia para frente. Enfim, era mais um exame para avaliar. E aí, em dezembro de 2023, eu estava novamente na perinatal, que, gente, para quem vai interromper uma gestação é muito triste, porque você está indo ali interromper um sonho e você está num ambiente que muitas mamãezinhas é lindo de ver, tá? Eu sei que é lindo, mas é muito triste quando você tá lá em jejum, de todos esses exames, essas cirurgias eu precisava fazer em jejum e era no fim da tarde, morrendo de fome. Eu sempre olhava para aquela lanchonete da perinatal e falava, poxa, ainda vou parar aqui um dia para poder comer. E sempre ver uma mamãezinha chegando lá para ganhar neném, ou saindo com o neném no colo e você indo ali para interromper, é muito doloroso, né? Ao mesmo tempo eu pedia perdão a Deus, porque eu ficava muito feliz pelas mamãezinhas ali, falava, mas no coração de uma mãe de uma perda, eu falou assim, poxa, eu não tô aqui realizando esse sonho, sabe? Por mais que eu nunca tive esse sonho na vida, assim, nunca foi meu sonho de vida a maternidade. Eu sabia que um dia eu ia querer ter um filho, sempre falei isso, eu quero ter um filho, meu Deus, eu gostaria de ter um filho. Não, eu nunca planejei ser tão cedo e nunca tive tanta pressa, mas ao mesmo tempo, quando você engravida, toda a sua vida, a mulher, né, da mulher se transforma. A maternidade vem junto com o positivo. Então, todo um futuro, enfim, tudo que você cria, toda a expectativa da maternidade, de você imaginar com o bebezinho, de mamar, sabe? Tudo se perde ali quando você está interrompendo uma gestação. Então, esse é o sentimento. E aí fiz esse exame novamente, mandei para essa minha médica, né, no começo do ano. Enfim, ela me retornou falando que estava tudo bem, todos os hormônios, ela pediu para fazer exame de sangue para avaliar os hormônios, estavam ok, que eu tinha que ficar muito atenta ao meu AMS, que é o meu antibiliriano, que ele também nunca foi muito bom, e também pela minha idade. Eu tinha feito 35, eu comecei esse processo todo com 32 para 33, né? E com 35 anos ela falou, a gente precisa ficar atenta para não ficar perdendo muito tempo, né, para engravidar. Então, a gente precisa se atentar ao tempo. E aquilo me soou muito, muito difícil, porque eu falei, poxa, eu estou esse tempo todo tentando, né? Mas, enfim. E ela falou, a gente também precisa se atentar que você tem um ovário um pouco mais preguiçoso. São palavras que, às vezes, é muito difícil de serem digeridas, porque é normal o médico falar, e precisa ser dito mesmo, mas você fala, poxa, eu estou tentando.
é bem frustrante e você se sente impotente. E, enfim, depois de um tempo, algumas amigas falaram, Nath, procura um médico, que aqui na minha região é um médico que, enfim, de renome, é um médico muito competente na área dele, sabe? E busca a ajuda dele e tudo mais. Mas assim, aí voltamos a tentar engravidar em janeiro, tentamos janeiro, fevereiro e março. E aí em março eu decidi buscar a ajuda do Dr. Roberto Antunes, que eu vou até citar ele aqui. As outras médicas eu não quis citar, porque o Dr. Roberto Antunes fez muita diferença. Ele não fez absolutamente, não nada, gente, não é isso, mas de tratamento, de medicamento. Assim, ele realmente me abraçou, me deu suporte do que eu e meu marido precisávamos, sabe? E eu cheguei para ele e falei, doutor, olha só, o cenário é esse, eu tenho todos esses exames, inclusive muitos exames ele nem pediu, porque ele viu que eu tinha tudo, e são caros esses exames, ele falou, nem vou passar novos exames, porque não tem necessidade, porque você já fez, tanto você quanto seu marido. E ele ficou muito preocupado mais com o meu histórico, eu tenho o hipotireoidismo de Hashimoto, e com a adenomiose que eu desenvolvi, muito provavelmente, eu acredito, porque há anos atrás eu fiz a ressonância da pelve, para a mulher que fez vai saber que é horroroso esse exame, e não tinha dado nenhuma alteração. E depois de todas as perdas e tudo mais, eu fiz 2 vezes esse exame e ele apontou adenomiose. Não se sabe, né, se foi por conta das intervenções que a gente fez no útero ou se realmente foi algo que eu fui desenvolvendo. De qualquer forma, ele falou, 2 coisas me preocupam na sua clínica, que é o seu hipotireoidismo de Hashimoto e sua adenomiose. E aí ele falou, bom, vamos fazer o seguinte, vamos fazer alguns exames a mais de sangue, eu fiz novamente a ressonância, né, para confirmar essa adenomiose, e ele falou, você vai entrar agora no seu período fértil, porque eu fui nele na semana, na outra eu entraria no meu período fértil. Falou, vem aqui na clínica e vamos fazer uma ultrassonografia para avaliar seus folículos, porque o seu AMS, o antimileriano, não é tão bom, mas pela ultra, como você está entrando no período fértil, é mais fácil da gente fazer essa avaliação. Pois bem, então fui na clínica dele, fiz a contagem dos folículos e foi muito bom, se eu não me engano tinha 5 de um lado, 4 ou 6 do outro, não era um número ruim, tá? Era muito maior, inclusive, do que aparecia no meu antimileriano. Ele me mandou mensagem no fim do dia e falou, Nath, olha só, tem um óvulo dominante. Significa que esse óvulo estava para, né, ser liberado para a fecundação. Ele falou, aproveita a janela e vamos tentar mais uma vez natural. Compra o teste de ovulação, que eu comprei. Eu sou muito ansiosa, fazia todos os dias e nenhum dia dava carinha feliz. Eu falei, enfim, deixa quieto. No dia que ele falou que era para eu começar a tentar, a voltar a tentar engravidar, né, para poder namorar e tudo mais, não deu, meu marido estava de ressaca, eu tinha um aniversário para ir. Cheguei em casa, ele já estava dormindo, não rolou nada. E aí, enfim, final de semana a gente ficou junto, namorou e namoramos quando deu. Porque é nada pior do que você tentar engravidar e ter essa obrigação de ter que fazer. Como você já está de saco cheio, você chega uma hora que você realmente fala, ai, vamos fazer o que der, né? Porque também isso é muito ruim para o casal. Mas a gente tem uma união muito boa, muito forte, né, com relação a isso. E aí, nessa janela do período fértil, a gente fez o que deu. E nesse que fez o que deu, a gente engravidou, de forma natural. Isso é um PS. Um dos meus maiores medos de fazer FIV, né, de fazer fertilização in vitro, era de ter gêmeos, porque existe a probabilidade maior. Uma porque, às vezes, o médico, para garantir que tenha sucesso, ele acaba colocando 2 embriões, ou se ele colocar um, pode ser que os próprios embriões se desenvolvam e se formem 2, né? Existe essa probabilidade maior e tudo mais. E se falava, ai meu Deus, eu não tenho estrutura nenhuma para ser mãe de gêmeos, eu sou muito pequena, não vai caber em mim, não tem a menor condição. Mas também não foi me indicado FIV por nenhum dos médicos que eu passei, tá? A priori, tá? A gente iria continuar tentando, se realmente tivesse muita dificuldade dessa vez de tentar engravidar, pode ser que ele, né, me falaria, vamos tentar a FIV. E dessa vez não foi o que aconteceu, a gente, né, mais pela 4ª vez engravidamos de forma natural. E aí eu comecei a sentir os efeitos colaterais, né, depois do atraso menstrual, fiz o teste e tudo mais. E aí eu falei, bom, vou esperar pelo menos até 6 semanas, que eu sei que com 6 semanas já dá para ver alguma coisa. E mais uma vez aquela espera, porque eu descobri essa gravidez com 3 para 4 semanas, muito, muito no início. E aí fui no consultório desse médico, o Dr. Roberto,
para poder fazer a ultra lá. Eu não quis fazer a ultra onde eu sempre faço, né, no laboratório que eu sempre faço, porque eu fiquei muito traumatizada, sabe, de ir lá toda vez e não ter bebezinho e só ter o saco gestacional, sabe, é muito ruim. Você cria até um ranço do ambiente, é muito louco. Eu falei, eu não quero fazer em qualquer lugar, eu quero fazer com os médicos que estão me acompanhando, sabe, porque se tiver qualquer notícia ruim, eles que vão me dar. Que é bom até que ele já vai estar lá, porque qualquer coisa ele já vê o que a gente faz, enfim. Aí resolvi fazer na clínica dele. Fui lá. E aí até brinquei com a médica da Ultra no dia. Eu falei assim, nossa, eu tenho tanto trauma de ultrassonografia, meu Deus, que medo. Eu me tremia. Falei, mais uma Ultra, mais uma expectativa. Na hora que ela colocou o aparelho, porque você faz a transvaginal, na hora que ela movimentou para baixo e para cima, e quem, né, faz 1 milhão de ultra aí esse tempo todo já sabe como fazer uma leiturazinha ali da ultrassonografia, eu olhei e falei, nossa, não acredito, tem 2 sacos gestacionais. E eu fiquei muda. A médica olhou para um, abaixou, olhou para outro, falou, olha, eu falei, eu vi. Aí ela falou, poxa, agora eu entendi o seu medo de fazer ultra, é sempre uma surpresa. Eu falei, é muito uma surpresa. Todo mundo entendeu, aí entrou o médico, o doutor Roberto entrou, começou a comemorar e fazer uma festa, e falou, olha ali, tem um coraçãozinho batendo num, tem um coraçãozinho batendo no outro. E o meu marido sem entender completamente nada, acho que todo mundo na sala entendeu, menos ele. E isso que ele estava filmando, eu olhei para ele e falei, você entendeu? Ele, não. Eu falei, Diogo, são 2 bebês. Tadinho, ele não teve reação, né? Ele ficou quieto, porque ele viu que eu tava assim, me tremendo. O médico comemorou e deu pra ouvir coraçãozinho. E eu saí dali assim, meu Deus. Bom, primeira coisa que eu pensei, eu tenho 2 bebês e tenho o coração batendo, mas eu tenho que ter cautela porque eu já passei por isso antes. Mas foi um susto imenso, imenso, porque minha vida inteira eu pensei em ter um filho só. Sempre foi o meu desejo. Mas Deus sabe de todas as coisas, a gente não sabe de nada. E se ele achou que esse era o momento para dar certo, e se ele achou que esse momento para vir o bebê, e que esse bebê não tinha que vir de forma única, que tinham que ser 2, eu tenho que respeitar. E eu tenho certeza que, assim, o desejo de Deus, a propósito de Deus é muito maior na nossa vida, muito maior. Sempre foi assim a minha vida inteira, em vários aspectos da minha vida. Tudo que eu sonhei era muito mínimo, e Deus sempre sonhou muito máximo para mim. Então, quando eu vi que tinham 2 bebezinhos, e a cada ultra, porque aí vem né, toda aquela angústia, mais uma vez, de toda semana, vai dar certo, não vai? E para mamãezinhas de perdas, querem fazer ultrassonografia toda semana, sim, quer ouvir o coraçãozinho, sim, toda semana, porque depois que você tem perdas, é muito ruim você não saber, porque você fica sem saber, sabe? Se tá bem, se não tá, se o coração tá batendo ou não. E aí comecei a cada semana fazendo ultra, e a cada semana vendo a evolução das crianças, assim, é uma emoção muito grande. É a primeira vez que a gente viu os bracinhos se mexendo, sabe? As perninhas se desenvolvendo. Foi um momento muito único. E voltei na doutora Maíra para iniciar meu pré-natal com ela, a doutora Maíra Della Rocque. Mas ela tem outros planos, enfim, ela não vai poder me acompanhar. Ela é muito ética, ela é muito maravilhosa. Ela falou, Nath, não vou poder te acompanhar agora no seu pré-natal, porque eu não vou estar aqui em dezembro, né? Porque os bebezinhos são para o início de janeiro, mas bebês gêmeos, né, geralmente não são a termos, não chegam a 40 semanas, então a gente considera o bebezinho 37, máximo 38 semanas, que isso dá para dezembro, e ela não vai poder me acompanhar. Mas hoje eu estou tendo o acompanhamento da doutora Carolina Bocazel, que é maravilhosa, uma médica que trabalha com gestação de alto risco, é a esposa do Dr. Roberto, inclusive, que eu sempre tive excelentes referências para estar com ela, inclusive a doutora Maíra também me indicou, que está me acompanhando e é extremamente cautelosa, que, né, a gente se vê sempre, e ela é muito cautelosa. A cada 15 dias eu preciso fazer ultrassonografia para avaliar o colo do útero, porque a gestação gemelar é diferente de uma gestação única, precisa ser acompanhada mais de perto. Mas assim, a cada semana que passa, os bebês crescem, minha barriga já está grandona, com 4 meses. E a gente, toda vez que vai fazer ultrassonografia, é uma emoção muito grande. Agora eu estou muito mais livre para falar sobre porque passamos aquele medo do primeiro trimestre, já fizemos a morfológica de primeiro trimestre, já deu para ver os bebezinhos, a médica já tem uma suspeita do sexo, mas a gente ainda não tem certeza. Então, assim, eles estão bem, estão se desenvolvendo, estão mexendo. E dentro do meu coração, dessa vez, eu pude me encher de esperança, depois de tantos medos, né? E dizer que agora eu sinto que meus bebês vão vir, que eles vão se desenvolver, sabe? E nós estamos muito felizes. E só para concluir, essa história é muito longa, eu vislumbro muito
tá agora na perinatal, né, que é provavelmente onde a gente vai ter as crianças, em dezembro, para sair com eles nos meus braços. Esse vídeo muito longo, gente, é um testemunho. Eu sei que foi muito grande porque eu falo muito, mas é um testemunho que eu queria gravar, eu tinha isso em mente há muito tempo, e eu falei com as minhas maravilhosas aqui do marketing para a gente poder fazer esse vídeo, porque nos momentos de tristeza, de angústia, sabe, de sem ver uma luz no fim do túnel, eu sempre ia, ou no YouTube, enfim, um canal desse para ouvir o relato de mamães que passaram por perdas, para ouvir o testemunho delas e para ver que muitas delas tinham êxito e me davam esperança que uma hora eu pudesse ter esse tão sonhado, né, que se tornou um grande sonho, de ter o filho, né, de ter uma gestação, de evoluir minha gestação, de poder ver meus bebês crescendo. Então eu espero que essa mensagem chegue para uma mãe que passe por situações difíceis, sabe, se sinta amparada, se sinta abraçada. E assim, nós mulheres somos muito fortes em tudo, porque não é fácil, né? É muito duro pra gente. A gestação não é um momento fácil, em nenhum aspecto, mas as intercorrências, enfim, tudo que acontece faz com que a gente se fortaleça muito, porque é muito traumático e doloroso, tá? Mas, enfim, só queria dizer aqui pra vocês que hoje eu tô aqui com 2 bebezinhos que engravidamos de forma natural e que eu tenho certeza que esse daqui é o desejo de Deus, tá bom? E é isso que eu tenho hoje pra contar pra vocês.